te pergunto, Caio, ontem sem Rodrigo Caio e Arrascaeta, dá para justificar essa derrota porque os dois não estiveram em campo ou para você teve alguma outra situação que te chamou a atenção, hein, Caio? Não, é parte da explicação, né? O Arrascaeta, todos os meus comentários, eu falei isso no jogo de domingo contra o Palmeiras e no Bem Amigos do dia seguinte, o Arrascaeta é jogador de jogo grande, cara. Na hora que você pega as grandes conquistas do Flamengo, desde a chegada dele, ele sempre está fazendo gol, dando passe para gol, é o cara que não se omite no momento de pressão. E um jogo como um clássico contra o Vasco é um desses jogos grandes. Então é claro que o time perde quando você, na minha opinião, perde o seu principal meia, porque hoje o momento dele é melhor do que o Everton Ribeiro, e o seu principal zagueiro, porque o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro que o Flamengo tem no elenco. Agora, vamos lá, vou fazer um compiladão aqui, depois até para o Zico poder falar também. O Vasco mereceu a vitória, o Vasco foi superior e o resultado é justo. Não é aquele jogo que você fala, putz, a bola não entrou, teve uma expulsão que mudou o panorama do jogo, não. O Vasco foi mais equipe, mesmo tecnicamente não estando no mesmo nível do Flamengo, méritos do Vasco. O Vasco está num momento de reconstrução, de chegada de novo treinador, de novos jogadores. O peso desse jogo era muito maior para o Vasco, tinha muito mais coisa em jogo, inclusive o resgate de uma autoestima do que para o Flamengo. Então esse é o lado do Vasco, parabéns, merecido. E tomara que o Vasco volte a ser protagonista, tomara que o Vasco volte a ser um rival do tamanho que o Flamengo sempre teve, porque isso é bom para todos os clubes do Rio. O Flamengo está muito distante no Campeonato Carioca, deve ser campeão de novo, né? Flamengo, Botafogo e Vasco, Fluminense, Botafogo e Vasco estão muito, muito distantes do que o Flamengo pensa para a temporada. Agora o outro lado, que é o lado do Flamengo, além dos desfalques, tem uma coisa que acontece muito no futebol, que é o jogo seguinte a uma grande conquista. Uma final, você entra com a concentração no auge, a parte mental, muita exigência mental, foco, concentração, o peso do jogo. E aí na hora que você tem um jogo no domingo, como o Flamengo teve contra o Palmeiras, que você toma um gol no final, aí você vai para os pênaltis, busca uma virada nos pênaltis, é natural, não deve acontecer, mas é natural que haja um certo relaxamento. E hoje, na intensidade com que se joga, esse relaxamento te custa caro. E eu acho que isso aconteceu um pouquinho com o Flamengo ontem, porque o Flamengo não foi nem sombra do jogo que fez contra o Palmeiras. Ontem o Flamengo tecnicamente esteve muito abaixo, jogadores importantes não fizeram um bom jogo, o Bruno Henrique ainda foi o mais perigoso dos jogadores, mas individualmente um time muito aquém do que pode fazer. Então, não é hora de se lamentar, é hora de aprender com a derrota. Como você aprende? Olhando, corrigindo os erros, recuperando o foco e pensando na terça-feira. A enquete de vocês, se eu tivesse que responder, eu acho que não influencia em nada. E se influenciar é de maneira positiva. Vocês viram quando a gente abaixa a guarda, como custa o resultado? Nosso time é time para ser campeão da Libertadores de novo. É para brigar por todas as competições. Mas se não puser a bunda no chão, se não jogar focado, se não entender que do outro lado tem gente que o Flamengo é referência, sim, e todo mundo hoje vai jogar a vida contra a gente, não vai ganhar. Então eu não vejo problema nenhum. Acho que tem que dar os méritos ao Vasco, que mereceu o resultado, e se voltar Rodrigo Caio e Arrascaeta, eu acho que o Flamengo estreia com vitória terça-feira na Libertadores também. No caso da Libertadores, o que não volta com certeza é o Rodrigo Caio, por conta, ele está suspenso, né? Ele foi expulso contra verdade. O Racing. Tem razão. Mas ele joga amanhã pelo Carioca contra a Portuguesa, né? Mas o Arrasca deve voltar, pelo menos está fazendo tratamento agora, a informação que tem aqui, que está fazendo tratamento no Ninho do Urubu. O Flamengo divulgou a questão do tornozelo, tem uma questão contratual rolando nos bastidores, enfim, a gente torce aí para que o Arrascaeta esteja em campo, realmente, como o Caio falou, né? Joga demais o Arrasca e aparece nos momentos decisivos. E aí, Zicão, a nossa enquete aí se impacta perder para o principal rival numa outra competição, ou isso não tem nada a ver, principalmente com um time cascudo como o do Flamengo, hein? Não, eu acho que isso também não tem nada a ver, não. As coisas mais que me preocupam é a questão dentro do campo. Eu vi o jogo com o Palmeiras, foi um jogão. Para quem assiste futebol é uma delícia de ver, mas para quem torce é complicado. Eu acho o seguinte,
O Flamengo você tem aquela coisa, sabe, você tem, muita gente acha que no futebol de hoje todo mundo tem que jogar bem, tudo que é posição, tudo que é lado. E para mim, futebol ainda não é assim, cara. Você tem aquele que rende bem numa função. Ele pode, num tapa-buraco, dar um jeito ali. Mas eu acho que o Flamengo tem duas posições ali que os caras são fortíssimos. É o Rodrigo Caio pela direita, de zagueiro central, e o Arão de volante. Eles são ali fantásticos. Então, você botar um que não está bem, está mais ou menos razoável, tal, já entrou ali o Gustavo Henrique, já entrou o Léo Pereira, já entrou Natan, já entrou... Ontem foi o Bruno, né? Tuller, né? E ontem foi o Bruno e tal. Agora, se você faz uma rodagem nisso, você bota o Arão para a zaga, bota o Rodrigo Caio para a esquerda, você vai ter um mais ou menos da zaga central, mais ou menos. Isso não é o modo de entender, tá? O mais ou menos do lado esquerdo. Eu, com certeza, se o Rodrigo Caio estivesse do lado direito, dificilmente ele faria aquilo que ele fez de segurar a camisa, até se estivesse pelo outro lado. Eu acho que o sentido de cobertura é a maneira de você ir na jogada é outro, por um lado, pelo outro é outra coisa. E o Arão, por exemplo, se estivesse de volante, ele já saberia como ele ia se comportar e receber um drible daquele de calcanhar do cara, que foi maravilhoso e tal, mas ser de volante já sabe como é que vai, de zagueiro é outra coisa. Então, eu acho que o Flamengo, quando pegou alguém aqui, logo no início aí da live, falou o negócio de camisa, time de camisa. Você vai pegar um São Paulo, os últimos times de camisa, o Flamengo sofreu com essa zaga. Ganhou e a gente ficou lá no radinho torcendo para ser campeão. Mas perdemos o jogo, o time São Paulo foi senhor absoluto do jogo. Contra o Palmeiras teve várias jogadas de contra-ataque, de velocidade, que poderia ter ganho o jogo também, e agora me parece que aconteceu a mesma coisa contra o Vasco. Então, a preocupação minha é essa. O Flamengo anda muito vulnerável. Você não pode tomar em 3 jogos 6 gols, 8 gols, sei lá, não pode. Então, eu acho que isso tem que, numa Libertadores, fora de casa, o time argentino, me lembra um pouquinho aquele negócio do nome. Vou sair na altitude de jogar de peito aberto, porque é o Flamengo. Aí vai lá, leva uma caixa-pava. Entendeu? Então, isso é que preocupa. Não preocupa a derrota para o Vasco, um jogo para o Flamengo que parece que já está classificado, que não valia absolutamente nada. E o Vasco joga tudo. Isso que o Caio falou eu já tinha falado isso na semana anterior. O Flamengo é a bola da vez. Todo mundo vem para cima do Flamengo com a faca nos dentes. Então, o Flamengo tem que ir com 2. Porque é diferente. Então, eu acho que a preocupação maior, no meu modo de ver, é esse lado. Né? Time excelente, maravilhoso, e você, às vezes, 2, 3 jogadores não jogam bem, mas você tem outros 8 que jogam bem. Então, o Flamengo tem que estar atento com todos esses aspectos que a gente está citando aqui e que o Caio citou muito bem.